Bom, a gente volta a falar sobre a PEC da transição. O governo eleito busca uma autorização para extrapolar o teto, furar o teto, como vem sendo dito, o teto de gastos. O tema, claro, vem apresentando uma repercussão muito grande no meio político e também no meio financeiro do país, com o mercado financeiro reagindo. Lula afirmou que vai respeitar o teto de gastos, mas sem fazer tudo o que o sistema financeiro deseja. E sobre essa equação, a gente conversa agora. Gentilmente nos atende o professor da Escola de Economia aqui de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Rogério Mori. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela atenção e gentileza por estar aqui conosco. Bem-vindo. Obrigado, bom dia, Paulo, bom dia, Tiago, tudo bem? Tudo bem. Bom, me surpreende um pouco dizer que vai colocar essa PEC adiante e respeitar o teto, né? Porque essa PEC não respeita nem um pouco o teto, né? Ela vai bem além daquilo que a gente estava imaginando. Ela é uma licença para gastar de uma ordem, eu acho que eu particularmente nunca vi desde a redemocratização do país. Nós estamos falando aí 200 bi por ano, em 4 anos são 800 bilhões. É a reforma da Previdência que foi aprovada em 2019. Né? E isso tira aí praticamente todo o programa, né? Que é o auxílio emergencial, o Bolsa Família, que está dentro do orçamento, né, para fora, e abre espaço para gastar mais dentro do orçamento, né, e acaba com uma das melhores regras que foram criadas, né, desde de que se começou um ajuste fiscal, ou tentativas de ajuste fiscal nesse país, que é o teto de gastos, né. Então, a meu ver, realmente nós estamos vendo aí o sepultamento de uma regra que é realmente muito boa e avançando num retrocesso fiscal brasileiro. Agora, professor, qual que seria a saída para que o auxílio seja pago, pelo menos no ano que vem? E tem essa discussão também, se o fura-teto vai valer só para o ano que vem ou para todos os 4 anos de governo? O que se esperava, né? O que está no orçamento, ele comporta um auxílio de R$405. Né? Para você ir a R$600, você precisaria de 52 bilhões no ano que vem. O que seria razoável ter algo dessa natureza, poderia ser pedido ao Congresso, né? Enviado uma PEC de transição da ordem de 52 bilhões num ano de exceção. E ao longo de 2023, o governo procurar efetivamente cortar gastos em áreas onde tem excessos, né? Fazendo uma reforma administrativa, buscando aí onde há ineficiência no governo, e de fato há, mas não há disposição alguma desse novo governo nessa direção, né? O que ele quer é basicamente uma liberalidade para continuar gastando e gerando aí cada vez mais gastos. E o que se imaginaria é que em 2024 o governo já se encaixaria dentro do que seria o teto de gastos, o que não está dentro do horizonte. Ele quer, na verdade, estourar o teto de gastos e ir daí para frente cada vez mais ampliando aí esse quadro de déficit cada vez maior e de ampliação da dívida pública, né? Para se ter ideia, essa PEC ela não vai sequer respeitar a regra de ouro, né? Onde o governo ele não poderia se endividar para pagar a despesa corrente e nem entra na meta de superávit primário de 2023. Então, é uma liberalidade total para gastar que está sendo feita dentro dessa PEC para o ano que vem e para os próximos 3 anos, o que eles estão pedindo. Professor, queria saber de você, por que o mercado financeiro, a economia, reagiu tão mal nessa última semana justamente a essa PEC fura-teto? Nós vimos o humor do mercado financeiro oscilar bastante, os ânimos aí bem aflorados nessa última semana, né? O mercado ele apressa, ele precifica, né, essa realidade, né? Ele, obviamente, o que ele observou, né? Uma PEC dessa natureza significa um endividamento maior do governo. E um endividamento maior vai requerer juros maiores. Então, o que aconteceu foi que isso foi apressado, ou seja, precificado dentro da curva de juros. Isso levou a uma alta de juros dentro do mercado futuro e que vai se refletir no lado real da economia. Os investimentos vão cair, o crédito vai ficar mais caro para o consumidor. Há uma desconexão, parece que, do lado do governo em relação ao que é o mercado financeiro e o que é o lado real da economia. A gente já viu isso no governo Dilma e estamos vendo de novo essa realidade nesse governo. Eles não parece que não entendem essa conexão. A Bolsa reflete isso, por quê? Porque os juros subindo, os juros futuros, as empresas
também vão ter uma retração na sua atividade, vão ter menos lucro. Isso também é registrado do ponto de vista das empresas, que vão ter resultados piores daqui para frente. E, obviamente, o dólar sobe porque o investidor internacional com maior incerteza fiscal fica em dúvida com relação à sustentabilidade da dívida e fica mais receoso de colocar dinheiro no Brasil. Então, são reflexos, né? Não há nenhum mau humor, né? Dinheiro não tem ideologia, né? Não há nenhum mau humor em relação ao governo, que é meramente uma precificação daquilo que é colocado na mesa em relação a essa PEC, que é o que se pretende fazer a partir disso. Professor Rogério, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo. Bom dia, professor. Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. A primeira diante do que nós já vimos dos governos anteriores do PT, né, dá para falar em surpresa ou é mais do mesmo? E a segunda pergunta na verdade, é um pedido, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para quem não é da área da economia, né, quem é que vai pagar o preço, o custo dessa irresponsabilidade fiscal. Como é que o brasileiro comum, né, como é que isso vai se refletir na vida do brasileiro comum, na economia como um todo? É mais do mesmo. Tá? A gente está vendo uma repetição da história e o que eles querem, basicamente, uma repetição. Se você olhar a composição da equipe econômica que está sendo feita, é uma equipe que é formada daquele mesmo padrão que a gente viu do governo Lula, não aquele início, mas já depois de 2005, 2006 em diante, depois do governo Dilma, é basicamente uma composição com uma forte característica desenvolvimentista heterodoxa, muito mais voltada para essa linha de gastar, querer o Estado investidor, quer dizer, muito mais nessa direção. Eu acho que é mais do mesmo. E o teto de gastos dentro desse sentido incomoda. Incomoda porque ele impõe, né, o teto de gastos ele impõe um dilema do seguinte: você quer gastar mais com o social, então nós vamos ter que adequar noutra direção. Isso significa que você vai ter que ser mais eficiente e gastar menos noutra direção. Ele evita que o Estado gaste mais. Isso que é o teto de gastos. Ele evita que nós alimentemos uma máquina cada vez mais ineficiente. E eles não querem isso, né? Então, o fim do teto de gastos, e aí você pode colocar, eu tenho visto aí várias alternativas de trajetória de dívida, isso. E acho que perdemos o contato com o professor Rogério Mori, da Fundação Getúlio Vargas, professor da Escola de Economia de São Paulo. Agora sim, professor, pode complementar, por gentileza. Mesmo a meta de superávit primário, quando ela foi implementada no governo Fernando Henrique, como é que ela trouxe equilíbrio fiscal? Aumentando carga tributária. Fernando Henrique subiu a carga tributária de 28% do PIB para 34%. Então, o que eu digo para o cidadão comum que vai acontecer com o fim do teto de gastos, e seja essas substituições que querem fazer de meta de dívida, o que seja, vai aumentar a carga tributária. Isso já está sendo gestado dentro dessa equipe. Eles já estão imaginando em aumentar impostos, contribuições, isso já está se imaginando acabar com desonerações. Então vai ser um aumento de gastos, né, e um aumento de impostos. É o que a gente vai ver junto com o aumento de dívida. Professor, rapidamente para a gente fechar, e dentro disso existe uma expectativa em relação à inflação e, consequentemente, uma nova alta de juros? Há uma possibilidade disso. Eu não descarto. Acho que esses 200 bi, eles representam um impulso fiscal adicional considerável, né, que vai impulsionar a demanda no ano que vem. Se imaginava que nós teríamos uma trajetória de queda de inflação a partir já mostrando nesse ano e a partir do ano que vem, o que permitiria que o Banco Central cortasse juros a partir do meados do ano que vem. Se com esse impulso que nós estamos vendo de 200 bi adicional, pode ser que isso não se concretize, talvez o Banco Central possa ser forçado a colocar os juros mais para cima, o que me traz uma outra preocupação. Hoje nós temos a meta do teto de gastos sob ataque, né? Nós sabemos que nós temos pessoas dentro dessa equipe que são contra a meta de inflação.
Então, me pergunto se em algum momento lá na frente, quando o Banco Central tiver que aumentar os juros para combater a inflação e o país eventualmente tiver que desacelerar e aumentar o desemprego, se essa meta de inflação também, que é algo que está consolidado desde 1999, também não vai ser colocada sob ataque, né? Como em outros países nós vimos e temos visto, né? Mesmo ao redor aqui da América Latina. Por enquanto tem sido fiscal. Me preocupa se o monetário em algum momento também mais adiante não vai ser colocado sob ataque. Perfeito. Professor Rogério Mori, da Fundação Getúlio Vargas, professor da Escola de Economia aqui de São Paulo, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza e um bom fim de semana. Um abraço.